Olá, continuamos a estudar a UFCD 6453, Hábitos Alimentares, Cultura e Lazer, e também continuamos com o módulo 3, o estudo do módulo 3, que fala sobre os tempos livres. Le módulo 3 qui parle sur les loisirs. Esta videoaula trata sobre o terceiro objeto de aprendizagem do módulo 3. Vamos então ver o presente do indicativo dos verbos regulares. Vamos ver novos verbos regulares, uma vez que no módulo 2 já tínhamos abordado alguns verbos irregulares referentes à restauração. On va étudier le présent de l'indicatif des verbes irréguliers une deuxième fois, parce qu'on a déjà vu quelques verbes irréguliers au moment du module 2, quand on a étudié la restauration, aller au restaurant, etc. On continue, on y va, vamos lá. O objetivo deste objeto de aprendizagem, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, de cette leçon vidéo, é então aprender a usar os principais verbos irregulares no presente do indicativo quando falamos sobre os tempos livres. En français, maintenant, on va apprendre à utiliser les principaux verbes irréguliers au présent de l'indicatif quand on parle sur les loisirs. On va voir une fois de plus qu'est-ce que c'est un verbe irrégulier. O que é um verbo irregular? Um verbo irregular é aquele que, quando é conjugado, apresenta alterações no seu radical, naquela parte que é invariável do verbo, ou nas terminações, as suas desinências. Exemplo de verbos irregulares são o verbo dizer, o verbo poder, querer. Alors, un verbe irrégulier est celui qui, lorsqu'il est conjugué, il présente des modifications dans son radical, la partie invariable du verbe, ou dans ses terminaisons, les désinences. Começamos pelo verbo dizer. On commence par dire. Usa-se para enunciar palavras, opiniões ou mensagens. On utilise le verbe dizer pour énoncer des paroles, des opinions ou des messages. Sa conjugaison. A sua conjugação. Eu digo, avec un G, com um G. Tu dizes, Z maintenant. Ele, ela diz. Nós dizemos. Vocês dizem. Eles, elas dizem. E o exemplo? Eu digo o resultado do jogo. Je dis le résultat du match. C'est ce que ça donne en français. On passe à outro verbe. Outro verbo irregular, o verbo querer. Vouloir. Usa-se para expressar vontade, desejo ou intenção. S'utilise pour exprimer la volonté, le désir ou l'intention. Sa conjugaison, a sua conjugação, eu quero. Tu queres. Ele ou ela quer. Nós queremos. Vocês querem. Eles, elas querem. E o exemplo de uma frase com este verbo irregular: eles querem aprender a tocar guitarra nos tempos livres. Ils veulent apprendre à jouer de la guitare pendant leur temps libre. Outro verbo, o verbo poder, vouloir.
Usa-se para expressar capacidade ou permissão. S'utilise pour exprimer la capacité ou la permission. La conjugaison du verbe pouvoir, poder, em português. Eu posso, avec deux S. Eu posso. Tu podes. Ele, ela pode. Nós podemos. Vocês podem. Eles, elas podem. E o exemplo: tu podes ver um filme no teu tempo livre. Tu peux regarder un film pendant ton temps libre. Seguimos com outro verbo irregular, o verbo saber, savoir. Usa-se para indicar conhecimento ou habilidade. S'utilise pour indiquer la connaissance ou la compétence. La conjugaison du verbe saber, savoir. Eu sei. Tu sabes. Ele, ela sabe. Nós sabemos. Vocês sabem. Eles, elas sabem. E o exemplo: tu sabes dançar muito bem. Tu sais très bien danser. O verbo trazer signifie en français apporter. Usa-se quando levamos algo para perto de quem fala. S'utilise quand on apporte quelque chose près de celui qui parle. A sua conjugação: eu trago, avec un G. Tu trazes. Le G change en Z. Ele, ela traz. Le Z va se maintenir le reste da conjugaison. Nós trazemos. Vocês trazem. Eles, elas trazem. Atenção, portanto, à primeira pessoa do verbo trazer, cuja letra é um G. Depois transforma-se, passa a Z. Mas a primeira pessoa, eu trago, é um G. Um G. L'exemple. O exemplo. Nós trazemos as bebidas para o piquenique. Nous apportons les boissons pour le pique-nique. Trazemos. Se fosse na primeira pessoa, eu diria eu trago as bebidas para o piquenique. O verbo pôr. Outro verbo muito irregular. Mettre. Usa-se para indicar que colocamos algo em algum lugar. S'utilise pour indiquer qu'on met quelque chose à un endroit. Sa conjugaison, a conjugação do verbo pôr. Eu ponho. Tu pões. Ele, ela põe. Nós pomos. Vocês põem. Eles, elas põem. Ponho eu. Tu pões. Ele, ela põe. Nós pomos. Vocês põem. Eles põem. Colocam. É um sinônimo. Ele põe música alta quando está a festejar. Il met de la musique forte quand il fait la fête. Faites attention à ce verbe. Il est vraiment irrégulier. Ponho, pões, põe. É um som nasal que sai do nariz.
o verbo sair, ce que signifie en français sortir. Usa-se para indicar movimento de um lugar para fora. S'utilise pour indiquer le mouvement de sortie d'un lieu. A sua conjugação, eu saio, tu sais, ele, ela sai. Nós saímos, vocês saem, eles, elas saem. Parece que tem um i entre o a. Parece que aqui assim existe um i. Mas não existe. A pronúncia é que faz com que pareça que ele existe. Saem. O exemplo. Vocês saem para passear ao fim de semana. Vous sortez vous promener le week-end. E por último, finalement, le verbe perdre, o verbo perder. Usa-se quando deixamos de ter algo ou quando não ganhamos. S'utilise quand on cesse d'avoir quelque chose ou quand on ne gagne pas. A conjugação do verbo perder. Eu perco. Atenção a este se. Porque é o verbo perder, seria suposto ter aqui um D, mas não, é um C. Eu perco. Tu perdes. Volta agora ao D. Tu perdes. Ele perde. Nós perdemos. Vocês perdem. Eles, elas perdem. Atenção ao C que aparece na primeira pessoa quando eu conjugo eu. Eu perco. E o exemplo? Eu perco tempo a ver televisão. Je perds du temps à regarder la télévision. E é tudo. Em termos de verbos irregulares, não vamos ver muitos mais, senão fica confuso. Ficamos com este pequeno leque de verbos irregulares. Até breve!